Olá, pessoal. Este é o Papo com Especialista, programa do Fórum de GR, onde receberemos especialistas do grupo e convidados para falarmos sobre temas relevantes. Acompanhe com a gente. Olá, eu sou o Leonardo Cerqueira, do Fórum de GR, e hoje estamos aqui reunidos para falar com alguns especialistas sobre o futuro do mercado de trabalho e se neste futuro basta ser inteligente. E para participar comigo aqui deste bate-papo está Vanessa Mello, que é Head Hunter e especialista em treinamentos. Olá, boa tarde. Vitor Rodrigues, que é diretor de desenvolvimento humano na Rise. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Está o Fabrício também, que é colega nosso do Fórum de GR e vai me ajudar aqui hoje no debate. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos aos colegas que estão com a gente. Isso aí. E Renato Basso, que é diretor da Escala Treinamento. Tudo bem, gente? Bom estar aí com vocês. Tudo jóia, vamos lá. Uma pergunta para vocês. A gente tem observado com esse período de pandemia, esse tipo de isolamento que nós temos passado, que não é mais somente necessário ao profissional ele ter lá o quociente de inteligência e o quociente de emocional, que antes era medido e era verificado para determinadas funções. Hoje a gente percebe que, por tudo isso que está ocorrendo, a gente precisa de algumas questões além desta. Então, começando pela Vanessa, que é a nossa dama aqui da turma. Vanessa, você acha que isso faz sentido? Essa busca realmente mudou? E quais são essas habilidades que o mercado tem buscado hoje, além dessas que nós já conhecíamos? Bom, na realidade, nós temos hoje, tem muito se falado sobre coeficiente de adaptabilidade, né? Ele sempre existiu, né? As empresas estão cada vez mais exigentes com a parte comportamental, né? Então, o que acontece? Cada vez mais as mudanças estão mais rápidas. Então, a adaptabilidade vem com toda a força. E os profissionais, antes, eles tinham um tempo maior para essa adaptação e agora não tem mais. Então, é tudo como nós chamamos a toque de caixa, né? Hoje em dia, as funções home office estão cada vez mais frequentes, principalmente agora, nessa fase, né? Não é todo mundo que consegue trabalhar home office, porque precisa de uma disciplina incrível, uma gestão de tarefas, autogestão de tarefas, né? Então, a pessoa, ela precisa delimitar o tempo das tarefas, reestabelecer sozinha as prioridades, né? Que geralmente, quando você está dentro da empresa e não consegue, você pede o auxílio. Aí, home office, você precisa se virar e ter essa autogestão aí de tempo e de redirecionar tarefas, que não é fácil. A autorresponsabilidade, e isso eu tenho trabalhado muito em diversas empresas, né? Não é achar culpada, não adianta achar culpada, você precisa resolver o problema. Então, você precisa encontrar, sim, o problema, não o responsável. E resolver o problema, principalmente quando você está sozinho. E tem a autogestão e a automotivação. Então, a autogestão das suas tarefas, a sua autogestão. Então, eu não posso fazer 3 horas de almoço porque eu estou em casa. Eu não posso começar a trabalhar às 11 horas da manhã, né? Eu não posso. Então, eu tenho que ter meus horários, eu tenho que ter minha rotina e eu tenho que me automotivar, né? Não vai ter ninguém para me dar a tapinha nas costas a cada tarefa concluída e falar muito bem, né? Eu vou precisar entender que o meu desempenho está fluindo. E eu vou falar, caramba, eu estou fazendo tudo certo, é assim mesmo, é esse caminho que eu tenho que seguir. Então, eu estou me automotivando assim, né?
E eu tenho que entender o home office como uma qualidade de vida, né? Porque você não está no trânsito, você não tem 10 horas de trânsito por dia, você não tem o transporte público que é ruim, né? Você consegue ficar mais tempo com a sua família, fazer exercício, né? Se alimentar melhor muitas vezes, porque você faz a sua rotina alimentar em casa. Então, tem tudo isso que os profissionais precisam começar a levar em conta e que muitos não levam. Eles só veem pelo lado negativo, né? Ah, tô em casa, tô tendo mais responsabilidade, né? Crescer profissionalmente traz esse excesso de responsabilidade e faz parte de qualquer crescimento, né? Então, a função do RH está cada vez mais de mostrar para eles essa importância de fazer a gestão de tarefas, de se adaptar, trabalhar muito forte com a gestão de mudanças, porque elas estão cada vez mais rápidas e mais frequentes. Uma coisa que eu tenho percebido é assim, no momento em que a gente entrou em 2020, a gente tinha grandes expectativas em relação ao que ia acontecer no mercado sobre questões de desenvolvimento mesmo, né? E no momento em que a gente foi acometido pela pandemia e que a gente teve essa grande parada no mercado, como a Vanessa colocou aí, a adaptabilidade ela teve que vir, né, a toque de caixa, né? As pessoas tiveram que se remodelar a essa estrutura mais rapidamente. Eu até digo, né, que em janeiro as pessoas tinham medo do que era o mundo VUCA, né, do mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Talvez hoje elas estejam com saudade daquilo que era o mundo VUCA anteriormente, porque realmente há uma grande necessidade de você se conhecer, né, de você fazer um mergulho interno para você entender um pouco como que você opera dentro desse sistema, como que você opera dentro da rotina da sua casa, da sua nova rotina de trabalho, da sua nova estrutura de reuniões. Então, entra numa característica onde você precisa compreender o contexto que você está inserido, entender um pouco mais sobre as pessoas que estão fazendo parte desse universo que você está inserido, e saber como trabalhar com essa estrutura toda. Aí eu acho que a gente tem um pouco dessa percepção aqui do você estabelecer quais são os seus indicadores, como é que você vai trabalhar nesse processo de autogestão, nesse processo de autodesenvolvimento. Porque se adaptar ao novo, né, pressupõe que você tem que tomar algumas decisões sobre aquilo que era velho, sobre o status quo anterior, né? E eu costumo dizer que uma palavra importante nessa estrutura aqui chama-se abandonar. E abandonar é uma escolha, né? Quando você não tem escolha, quando você perde algo, quando você não escolheu aquilo. Mas abandonar é uma escolha. E você abandonar velhos hábitos, abandonar estruturas anteriores para que você se adapte a esse momento, isso é uma das fortalezas que eu vejo nos profissionais hoje. Então, quando eu sou consultado dentro das empresas para ajudar as pessoas nesse momento, para elas se adaptarem, ou seja, para como que eu faço para lidar com esse mundo que muda constantemente, eu costumo dizer que 2 são os caminhos para isso. O primeiro é você mergulhar dentro de si, você se conhecer, para você entender, inclusive, onde é que estão os seus limites e o que você tolera e o que você não tolera. E entender um pouco mais sobre o sistema que você está inserido, o que está sendo exigido de você em termos de forças, em termos de habilidades, o que é necessário nesse processo. Então, eu tenho visto bastante dessa forma. O coeficiente de adaptabilidade ele tem uma característica muito própria, ele tem uma situação muito própria, diferente do QI e do QE, né? O QI a gente tem uma medição, então eu meço o profissional, qual é o nível de competência, né, das inteligências cognitivas, tá? Então, na primeira, no coeficiente emocional, eu vou conseguir fazer medições relacionadas ao seu comportamento, né, ao coeficiente emocional. Quando eu falo de coeficiente de adaptabilidade, a impressão que eu tenho é que a gente está falando de um viés inverso, né, que nós estamos trazendo, assim, as empresas, as situações,
e a gente ganhou de presente, se a gente olhar com outros olhos, a gente ganhou para sair do mundo volátil, como disse o Vitor, né? Aquela maluquice, mas a gente ganhou de presente uma pandemia que fez a gente acelerar uma série de coisas que nós fugíamos. A própria questão das adaptabilidades, a gente fugia. E fugia por quê? Porque a gente sabe que o que é incômodo, a gente põe embaixo a gente guarda na gaveta, a gente foge dele. Aquilo que é difícil a gente encarar. Há quantos anos a gente ouve que algumas profissões vão acabar? A pergunta é, os profissionais que sabem disso, qual percentual desses profissionais que foram para cima, que foram mudar, que foram buscar mudanças na sua própria profissão? Para não falar dos outros, eu posso falar de mim. Sempre trabalhei, sei que o Vitor trabalha, a Vanessa trabalha com treinamento, e normalmente as pessoas que trabalham com treinamento adoram o presencial, adoram o palco. Né? A gente adora estar fazendo dinâmica, estar convivendo com as pessoas, trocando informações. E a gente ganhou de presente o seguinte, a nossa maior ferramenta hoje são ferramentas de treinamento online. Não importa qual seja a marca da ferramenta que você usa. Agora, quais profissionais que já sabiam disso? Né? O mundo digital já está trazendo essa informação para a gente, que de alguma maneira as empresas vão começar a fazer as suas reuniões, porque é mais barato, né? Fazer reunião via sistema do que eu mandar 3, 4 gerentes fazer uma reunião de 1 hora e pôr um cara no avião para fazer isso. Então, os sinais já estavam aí, a gente está acelerando esse processo. Mas vamos lá, quem foi que foi buscar, por exemplo, um equipamento adequado para fazer para fazer um bom treinamento online? Quem que foi fazer treinamento? Porque é diferente. Eu conheço pessoas que são feríssimas no presencial, a hora que vai para frente de uma câmera, não consegue falar 20 minutos com coerência, com início, meio e fim. Então, precisam de treinamento. Então, a impressão que eu tenho é que o QA está vindo mais potencializado pelo momento que a gente está vivenciando, tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que ele é um pouco diferente do QI e do QE. Que a gente tem uma medição, a gente tem como identificar o QA é uma necessidade. Tá? É uma necessidade que ela já aparece nas empresas quando a gente fala de ser resiliente, já aparece na análise de perfil comportamental, quando você tem lá o DISC, né? Para quem está nos ouvindo que não tem familiaridade, é uma ferramenta que analisa o perfil comportamental das pessoas. Alguns anos atrás, a maior empresa que desenvolveu essa metodologia de análise, de avaliação, né? Criou um perfil adaptativo. Eu estou falando de 10 anos atrás. Então, você tem o perfil comportamental natural e adaptativo, do adaptado, né, que é o termo que eles utilizam. Ou seja, a gente precisa começar a entender que existe uma necessidade, mas as pessoas precisam respeitar um pouquinho, e isso eu não sei como que as empresas vão lidar com isso, porque a gente fala demais, né? O que as empresas desejam, o que as empresas desejam. E o profissional? O quanto que ele está preparado, o quanto que ele está alinhado, o quanto é congruente, o quanto é ecológico para ele se adaptar às situações que podem melhorar um lado, mas adoecer ele do outro. Então, a gente tem que olhar esse processo de adaptação, já que ele vem diferente, vem meio como força externa, a gente teria que começar a olhar para as direções, olhar para as empresas, porque as empresas também enxergassem essa questão. Legal, muito bom. Agora, começando pelo Vitor aí, para a gente fazer uma rodada. Ô, Vitor, esse quociente de adaptabilidade, ele é algo, vamos dizer assim, necessariamente nato, ou o profissional ou as empresas conseguem desenvolver isso no seu profissional ali, seja a pessoa física ou a jurídica desenvolvendo uma equipe? Como que funciona isso, na sua opinião? Bastante difícil você falar que uma coisa vem da matriz genética da pessoa ou que ela aprendeu isso, né? Eu costumo dizer assim, né? Desde o nascimento da pessoa, ela sofre impactos do meio que ela vive e ela acaba se adaptando a toda essa estrutura, né? Ela acaba aprendendo sobre diversos aspectos. Então, eu vejo todo e qualquer desenvolvimento de competência como algo que tem a ver com a história da pessoa, né?
A gente hoje fala aí de movimentos, né, de que você aprende durante toda a sua vida, né, e esse processo, essa questão da aprendizagem, eu vejo que toda competência, ou seja, colocando, né, o quociente de adaptabilidade como uma competência, a adaptabilidade como uma competência, é algo que você desenvolve ao longo da sua vida. Tudo depende do quanto de atenção você deu a essas coisas. Qual foi o nível de adaptabilidade que você teve ao longo da sua vida para determinadas coisas que você teve que fazer. Eu, por exemplo, quando conto a minha história acadêmica versus a minha história profissional, as pessoas perguntam, cara, onde é que você conectou uma pós-graduação em História, por exemplo, com a área de treinamento? Por que você foi estudar Política e Relações Internacionais e está atuando com pessoas? Eu acho que essa capacidade de transcendência que a gente tem de um universo para outro, de levar conhecimento de um ponto para outro, isso é uma das formas de você desenvolver adaptabilidade. Eu tenho visto hoje movimentos que falam, né, do equilíbrio entre vida e trabalho, né? Então, o work-life balance, ou hoje a gente tem uma característica de integração entre esses dois pontos, né? Então, work-life integration aí. E embora esse nome pareça novo, é algo bonito da gente pensar e tal, mas no dia a dia o que significa é você começar a olhar para as coisas de forma integrada. E aí entra a sua característica de adaptabilidade, né? Comentando um fato com vocês, um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar, o meu filho acordou, ele tem 1 ano e 10 meses, e ele veio até o escritório aqui, né? E estávamos eu e o Fabrício conversando, e ele entrou na sala. Cara, quando a gente olha para um universo carrancudo, mais sério, isso seria inacessível, inaceitável, né? Você ter uma... Hoje, a gente precisa compreender que parte da nossa adaptabilidade está em você integrar esses elementos da sua vida neste universo. É você integrar essas coisas que acontecem. Não dá para separar a vida pessoal e profissional. Não dá para acreditar que uma pessoa, quando ela vai mudar de cidade por uma característica de trabalho, nada vai acontecer na vida pessoal dela. Cara, muda tudo. Então, assim, se adaptar a essas características novas depende do quanto você está preparado para unir esses elementos, né? Então eu vejo como algo que a gente realmente consegue desenvolver ao longo da vida, depende do quanto a gente se predispõe a se adaptar às coisas ao longo da vida. Qual é a jornada que a gente tem ao longo da vida que nos exige adaptabilidade? Aí eu acho que entra a coisa do desenvolvimento da competência. Se a gente pegar as características da análise de perfil comportamental, ela começa a pôr um alerta para nós da área de treinamento, para quem trabalha com pessoas, para entender que certas pessoas têm características diferentes. Então, tem pessoas que têm mais facilidade no processo de adaptação em qualquer cenário. Tem outras pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de lidar com essa adaptação em qualquer cenário. Qual que é a obrigação, não sei se a palavra certa seria obrigação, mas talvez a preocupação dos profissionais de gestão, dos profissionais de liderança, dos profissionais de recursos humanos, é a gente conseguir fazer essa avaliação, fazer essa radiografia, porque senão a gente começa a chancelar a pessoa. Por isso que eu acho muito complicado essa questão assim, a pessoa tem um QI tal, a pessoa tem um QE tal, tá, mas e o global, né? E a totalidade do indivíduo? Né? E as outras competências que a gente não está trabalhando aqui, né? Competência artística, competência musical, todas as outras que formam uma pessoa, que formam um profissional e que torna ele mais preparado para performar em algumas situações diferentes um do outro. Eu não consigo me imaginar, por exemplo, trabalhando num escritório das 8 às 5 da tarde. Eu teria muita dificuldade para me adaptar. Agora, home office, para mim, está sendo tranquilo, porque é uma característica minha. Eu tenho pessoas que estão surtando, que o cara mora da tarde, quando um filho, como o Vitor disse, entra e o cara está no meio de uma reunião, ele surta. Eu acho um barato. Então, são perfis diferentes e a gente precisa respeitar. Eu acho que o grande barato
não é a gente definir, eu acho que a pergunta foi muito bem elaborada, Leonardo, no sentido de se nasce, acho que a nossa preocupação tem que ser outra. Quando a gente observa alguém que não consegue se adaptar e ele tem outras competências que eu entendo que são necessárias para o meu negócio, para performar o meu grupo, para chegar nos indicadores necessários, eu preciso focar no desenvolvimento e treinamento dessa pessoa. Ou ela não está no lugar certo, porque ela não vai conseguir desenvolver, ou ela está no lugar e está faltando desenvolver forças que ela não tem. E adaptação é uma força de necessidade nova que todo mundo vai ter que ter. Eu acredito que quem trabalha com desenvolvimento de pessoas tem essa linha mais humana, mais voltada para o indivíduo, né? Você não pode colocar uma competência e todo mundo vai se desenvolver naquela competência da mesma maneira, né? Os indivíduos pensam de formas diferentes, né? Como eles colocaram, têm histórias de vidas diferentes e vão trazer essas competências de acordo com essas experiências que tiveram. Então, é uma via de duas mãos, eu acredito. Ao mesmo tempo que o profissional precisa se entender, né, fazer esse mergulho que o Vitor falou internamente, né, para ver como vai internamente mobilizar as características que tem para se adaptar ao que a empresa precisa, a empresa tem que entender essa individualidade. As pessoas vão ter essas dificuldades. Então, talvez o João consiga em 2 dias e o Pedro demore realmente esses 10 dias. Não é porque o Pedro é menos capacitado, é porque ele tem a velocidade dele e a gente tem que aprender a respeitar, né? Assim como as dificuldades em trabalhar home office. Cada um vai ter o seu tempo aí de se adaptar. É uma necessidade? Né? Mas a gente tem que trabalhar aos poucos para que a pessoa entenda que realmente é necessário. Por isso que a gente trabalha muito a autorresponsabilidade, tanto com a empresa quanto com o profissional, né? Que tem que vir dos dois lados, né? Essa mudança, gerar essa mudança dos dois lados. Excelente. Até aproveitando aí, vocês falaram sobre, ficou bem destacada a questão do histórico pessoal, que isso talvez valha muito para cada indivíduo, como é que ele vai se adaptar, mas desenvolvendo outra pergunta, principalmente porque vocês estão em posições diferentes hoje, a Vanessa está mais no recrutamento, o Renato mais no coaching, no treinamento, o Vitor também treinamento corporativo. Hoje as empresas já enxergam isso, já medem de alguma forma esse coeficiente de adaptabilidade, e eles têm trazido algum tipo de desenvolvimento focado nisso nas equipes, porque agora é o momento justamente de quem se adapta melhor, com certeza vai ter algum destaque. As empresas já vêm trazendo isso para dentro, procurando avaliar isso, desenvolver isso internamente? Fabrício, a pergunta é muito boa, mas ela é desafiadora de responder, né? Porque a gente pode olhar com duas frentes. Existem empresas com DNAs muito diferentes uma das outras. Tá? A gente não pode esquecer disso também. Se a gente pensar que há alguns anos atrás a gente ouviu as empresas de RH dizendo que queriam humanizar o seu negócio, humanizar a sua frente, né, o seu time, a gente diria que eu poderia. Então, vamos falar, porque como é uma opinião muito pessoal, eu poderia dizer que me parecia que nós estávamos indo para um viés onde as empresas estavam sim preocupadas com esse processo, tá? Só que em paralelo, em contrapartida, a preocupação com indicadores, a preocupação com indicadores matemáticos e processuais também vieram em contrapartida. E o que acontece? A humanização virou um indicador. Aí ela perdeu a própria humanização. Então, eu confesso para você que eu torço há anos para que as empresas abram seus olhos para entenderem que empresas com profissionais mais felizes, com profissionais nos lugares certos, com profissionais que se adaptam por uma necessidade de processo, mas não por uma necessidade de cima para baixo, top-down, no sentido de, cara, tem que ser assim porque eu quero, sem uma avaliação, eu ficaria muito feliz. Mas eu não acredito que as empresas estejam prontas para isso.
Basta a gente ver, acho que, se eu não me engano, foi a Vanessa quem falou, a questão do home office, a preocupação na primeira fala, na primeira pergunta, né? Pô, nós somos jogados a home office, legal. O que significa ser jogados a home office? Pô, alguém me perguntou se eu tenho condições tecnológicas para trabalhar home office? Porque eu posso ter escolhido na minha casa ter uma internet de 10, 20 gigas que não dá conta, né? É o meu computador pessoal, desculpa, ele ainda é de manivela. O que eu faço a princípio da minha vida pessoal não era algo da empresa. A empresa veio para dentro da minha casa agora. Só que ela também teria que assumir a responsabilidade dessa parte. Então, eu não sei se realmente a gente está indo para o caminho. Eu vou torcer, eu sou uma pessoa que acredita em pessoas, eu acredito na transformação, eu acredito em empresas mais felizes, e justamente por isso, Fabrício, eu acho que a pandemia, eu volto a dizer, ela pode ser uma grande experiência, ela pode ser uma grande oportunidade no sentido de, cara, tá funcionando coisas que não funcionavam antes. Porque se a gente fizer uma pesquisa rápida com os diretores de empresas que nós lidamos, eu vou falar dos meus clientes. A cada 10, quando eu falava de home office, 9 arrepiava como se eu estivesse falando de algum sacrilégio. Como pode alguém trabalhar em casa? Porque eu trabalho muito home office há muito tempo. Como pode trabalhar em casa? Como pode trabalhar de bermuda, chinelo e camiseta? Só que, de repente, eu estou trabalhando mais do que o cara que trabalha 8 horas. A gente precisa olhar se realmente as empresas estão indo num viés de desenvolver essas questões, né? De desenvolver as pessoas para essas questões. Porque hoje todo mundo fala, vai ser home office a partir de agora. Eles enxergaram uma oportunidade, isso é fato. Eles enxergaram uma oportunidade de diminuição de custo, de aumento de produtividade. Tá na cara que vão utilizar disso. Mas eles estão se aproveitando de uma situação que há 3 meses atrás eles achavam que era um sacrilégio. O que eu vejo bastante é um quadro de gestão que não está preparado para essas mudanças. Então, quando tem o colaborador que não consegue dar conta dessas novas exigências, da velocidade dessas mudanças, os problemas em casa, né, com computador, com internet, o gestor ele não está conseguindo muitas vezes, fazer a gestão desses problemas todos e trazer soluções imediatas como precisa, né? Com essa velocidade que precisa. Então, eu faço muito um trabalho nos meus clientes também com os gestores, porque eles estão com as pessoas em casa e eles me perguntam muito, tá, mas como eu vou medir? Estão me pedindo para montar KPIs, estão me pedindo para preencher ferramenta de gestão de projetos, para preencher ferramentas online aí de gestão de tarefas, mas o cara preenche e como eu vou saber que ele está fazendo? Como eu vou saber se ele vai entregar no prazo que eu preciso? Porque quando ele estava do meu lado, eu olhava, né, o computador dele, eu via que ele estava fazendo, eu via as mudanças de tela, mas e agora? Né? Então, eu vejo também essa dificuldade. Né? As empresas, elas colocaram essas mudanças tão rápido que não se chegou a um planejamento de como isso ia ser medido. Porque cada negócio, como o Renato disse, é único. Né? Então, cada negócio vai medir de uma forma. Só que eles não se prepararam para medir. Então, isso também precisa ser preparado, né? Para que a gente atinja aí o tecnológico, as mudanças versus o ambiente feliz, né, Renato? Eu vejo assim, eu tenho um primo que trabalha nessa área de tecnologia, ele foi um dos responsáveis pela virada dos negócios da Grendene, né? E ele é um cara que esses tempos ele postou uma frase dizendo o seguinte: nós tivemos, né? Nós precisamos de ter uma pandemia para que a gente tivesse uma aceleração digital, para que a gente realmente fizesse transformação digital. E isso realmente empurrou as pessoas para
para se conectarem de outras formas, né? Haja vista, é só a gente pensar a quantidade de reuniões que a gente tinha via streaming, via vídeos e a quantidade que a gente tem hoje, né? E aí eu acho que tem sim um aproveitamento por parte das empresas agora de observar a oportunidade, mas eu também vejo que quem melhor se adapta a essa estrutura é quem tem calma para realizar a transformação. Porque, assim, da noite para o dia, para muitas empresas, você teve que ir para casa. Né? Você teve que alocar as pessoas na casa delas. Mas, nesse meio caminho, você tem espaço de oportunidade para também entender como que você pode atuar melhor na vida das pessoas. Tem um case super famoso de uma companhia do setor de agronegócios que eles fizeram um programa para home office. Então, o que eles fizeram nessa estrutura? Eles conversaram com as pessoas, foi uma questão de quem quer trabalhar em casa, né? E você tinha algumas obrigatoriedades, e aí era o inverso, né? De você ir para a empresa alguns dias na semana, não sei como é que está neste momento essa companhia, mas você tinha alguns momentos que você tinha que estar na empresa. Mas o que eles fizeram? Eles adaptaram a movelaria. Eles fizeram um trabalho de desenvolvimento deste profissional que ia trabalhar em casa, para ele fazer gestão do tempo, das competências dele. Eles fizeram um trabalho para transformar os benefícios desse profissional para ele receber outros tipos de benefícios, ou seja, você vai precisar de uma internet de alta velocidade, então vamos fazer o seguinte, vamos trocar o benefício X pelo benefício Z? Vamos transformar essa estrutura? E aí eu acho que a grande sacada do que esta empresa fez e serve como exemplo para N outras empresas os caras fizeram um trabalho não só com o profissional, eles fizeram um trabalho com a família desse profissional. Para a família entender que quando o filho, ou quando o pai, ou quando a mãe está em casa trabalhando, ela não está necessariamente em casa disponível para as tarefas domésticas. Então, você tem que entender que existem responsabilidades nesse meio processo. Que quando a gente fala dessa integração de vida e trabalho, eu acho que um dos grandes saltos que a gente pode ter agora nesta oportunidade, aproveitando a fala do Renato aí, né, da pandemia, é a gente aprender a integrar esse processo treinando a família, ajudando a família a entender como é que eu posso ajudar para que tenha um ambiente de trabalho melhor organizado, né? Para que as coisas fluam de maneira melhor. E não simplesmente falar, vai lá para sua casa e a cada, no mínimo, né, 3 ou 4 horas, você vai ter que desmontar o seu escritório porque você vai ter que fazer as refeições na mesa de trabalho, né? Porque é a sua mesa de jantar. Então, acho que a gente precisa compreender que um pouco dessa estrutura daquilo que se cria, e a gente já está há algum tempo em cima disso, isso permite com que as pessoas consigam trabalhar de maneira melhor, né? Consigam entender que um espaço organizado para isso, uma melhor estrutura, depende também de como, né, é realmente uma via de mão dupla aqui, né? Que eu tenho que ter o profissional se organizando dentro dessa estrutura, mas eu também tenho que ter a companhia observando esses processos. Eu também tenho ouvido bastante dizer assim, nossa, a gente está gostando disso, a produtividade está crescendo, né? Eu já estou pensando em reduzir em 3/4 o meu espaço físico aqui de escritório. Uma redução de custos é interessante para a companhia, pode ser bom para o profissional, mas e aí? A gente se organiza como nisso tudo? Como é que eu faço com a questão relacional? Porque o ser humano é relacional. Isso no nosso dia a dia a gente tem observado também essa tendência aí de mudar, né, em função do sucesso que algumas estão obtendo agora. Para a gente caminhar para o encerramento, eu queria ouvir só a opinião de vocês. Assim, o que vocês acham que fica como legado principal dessa mudança forçada que a gente está tendo, né, vamos dizer assim? E só também se puderem complementar para a gente fechar, qual a dica que vocês deixam para o... Vamos focar nos colegas, a pessoa que ela pretende buscar se desenvolver nesses aspectos que nós conversamos, o que vocês indicariam para ele? Pode começar aí para a gente, Vanessa?
Claro. Bom, eu acho que tem dois legados muito importantes, né? A preparação para os desafios, que serão cada vez maiores. É ilusão falar que esse é o maior, né? Porque daqui para frente serão cada vez mais e as exigências cada vez maiores. Ah, você está home office? Então, peraí. Vamos pensar numa outra coisa que seja mais desafiadora para você, então. Se esse você já conseguiu, então os outros vão ser tranquilos, né? E também intermediar essas relações entre os funcionários, né, os colaboradores e as empresas, né, os diretores, os gerentes, os coordenadores. Então, essa intermediação de relação vai ter que ser constante e vai ser um desafio muito grande, né, porque cada vez mais as pessoas estarão em casa e, como o Vitor falou, estarão misturando, entre aspas, o trabalho com as relações familiares, porque elas estarão no ambiente que é a casa dela, né? E essas pessoas, elas podem se preparar trabalhando muito. Hoje nós temos várias ferramentas aí, né? Que falam de autogestão, de autorresponsabilidade, da gestão de conflitos. Então, tem livros muito bons, né, que falam sobre isso. E cada vez mais é tentar se entender. Então, tentar, bom, tudo que foi me pedido, né, quanto a mudanças internas, eu estou conseguindo? Por que eu não estou conseguindo? Quem eu posso buscar para me ajudar? Né? De repente, conversar com o meu gerente, ver aonde eu não estou atingindo e o que eu posso fazer para atingir. Né? Essa conversa, por mais que esteja um home office, fazer esse bate-papo constante com o gestor, né, para tentar entender se o caminho que eu escolhi, né, para desenvolver as habilidades, se realmente estão atendendo o que a empresa precisa e o que ele espera realmente, né, porque vai mudar muito, né, de um mês para cá o que a empresa está esperando. O que foi desenhado há um mês já mudou, né, porque a gente achava que ia ser menos tempo. Né? Então, sempre está nesse contato. A dica que eu dou é sempre conversar com o gestor para acompanhar se a mudança interna que eu fiz está sendo a suficiente e, se não tiver, o que eu preciso fazer para chegar. Como legado, eu acredito que ficou a oportunidade de a gente perceber algumas mudanças que a gente relutava em fazer e a gente descobriu que consegue com um pouco mais de facilidade do que parecia quando a gente estava de fora, né? Olhando de forma dissociada, olhando de fora, a gente tinha uma impressão que seria um pouco mais difícil. Eu acho que como legado principal ficou os aprendizados que a gente está tendo que ter forçado, mas a gente está tendo que aprender a desenvolver outras habilidades, outros sistemas de se relacionar, aproximação com a família e, ao mesmo tempo, fortalecimento das relações, mesmo à distância, com meus grupos de negócio. Porque, como disse bem a Vanessa, eu preciso, essa ponte, né, essa conexão com o meu gestor, precisa ser feito o tempo inteiro. Então, como legado, acho que aprendizado. Agora, como dica, eu vou usar uma falazinha que eu uso lá no treinamento da Semana de Resiliência, né? Senhores passageiros, em caso de despressurização, máscaras cairão do teto, coloquem sobre boca e nariz, coloquem o elástico sobre a cabeça. E se tiver alguém do seu lado, primeiro põe a máscara em você, depois nos outros. Autoconhecimento, gente. Se eu puder dar uma dica, eu acho que o que está gerando frustração nas pessoas, está gerando medo, o que está gerando problema é que as pessoas estão tendo que conhecer coisas que elas não conheciam nelas próprias. Então, autoconhecimento. Busquem primeiro se autoconhecer, se entender e respeite o teu tempo, respira, né? Então, respira para poder buscar as coisas que vão vir, as mudanças vão vir, as crises vêm, elas vão acabar e a gente vai sair delas mais fortalecidos. E para isso a gente precisa se conhecer e se permitir se conhecer. Então, utilize uma parte do teu tempo para buscar esse autoconhecimento através de leitura, através de processos de coaching, de terapia, de escolher o que você tem lido, o que você tem ouvido, por favor, né?
o filme mais assistido no Netflix na primeira semana de Covid foi Pandemia, gente. Tá de brincadeira, né? Tipo assim, do que a gente tem alimentado o nosso cérebro. Então, por favor, como dica autoconhecimento e respira. E complementando um pouquinho a fala do Renato, aí eu acho que eu também vou na mesma linha, que eu acho que o que fica de legado é a possibilidade da gente se conhecer melhor. Eu sempre ouvi as pessoas dizendo o seguinte: bom, eu queria ter mais, principalmente em grandes centros, né? Eu queria ter mais qualidade de vida, eu queria pegar menos trânsito, eu queria poder trabalhar da minha casa. Cara, você ganhou um baita de um presente aí. Acho que o principal legado que a gente tira daqui chama-se qualidade de vida. Depende de como que você está nomeando essa qualidade. Porque às vezes a gente cola uma etiqueta naquilo que é qualidade com uma coisa que não é boa. Né? E às vezes era justamente aquilo que você estava querendo. Era justamente o que você estava buscando. Tem um autor de ficção chamado William Gibson, ele tem uma frase que me pegou esses dias aqui, me marcou bastante, que ele diz o seguinte: nós não temos futuro, porque o nosso presente é muito disruptivo. E eu acho que o que mais está pegando as pessoas hoje é justamente essa disrupção daquilo que a gente está vivendo agora frente ao que a gente tinha como status quo anterior. E eu tenho dito isso para inúmeras pessoas, que o nosso aprendizado agora está conectado a lidar com o presente. O futuro, você pode ter planos. Eu não estou falando que ninguém pode ter plano. Ninguém deve ter plano. Né? Que você deve viver que nem o AA, né? Um dia de cada vez. Tal. Mas eu acho que a gente precisa olhar para frente com uma percepção de dizer o seguinte: olha, é para lá que eu estou indo. Mas se de repente aparecer alguma coisa no meio do caminho que me faça desviar dessa... Ok. Porque senão eu só vivo o futuro, eu não vivo o presente. Eu acho que o maior legado que a gente está construindo agora é essa coisa do viver o presente. E aí, para viver o presente, você tem que se colocar, ao mesmo tempo, confiante em si, você tem que se colocar vulnerável a isso. Sabe? Quando você ficar com raiva, pensar, cara, tudo bem sentir isso. Raiva faz parte do processo. Quando você sentir angústia, tudo bem sentir isso, angústia faz parte do processo. Quando você sentir felicidade, tudo bem sentir isso, felicidade faz parte do processo. Porque não dá para dizer, nossa, mas no meio de um caos desse eu tô me sentindo feliz, tô me sentindo... Cara, ainda bem, né? Agradece a isso. Tá? Então, eu penso que o legado que as pessoas podem levar, e eu tenho visto isso bastante acontecendo dentro da minha casa, é a gente observar o dia a dia, sabe? Aprender com as coisas que estão surgindo aqui. E despertar múltiplas inteligências, despertar aquilo que você gosta de fazer, você integrar essas coisas, né? Você curtir coisas que você não curtia antes. Então, antes você passava o tempo no transporte e você não conseguia ler, não conseguia estudar, não conseguia... Cara, aproveita esse tempo para fazer isso, né? Acorda de madrugada, inverte os seus horários, faz com que a sua vida se torne uma vida nova. Porque essa experiência... Isso pode se chamar qualidade de vida que você tanto buscava. Então eu vejo que se eu tivesse que deixar um presente aí para as pessoas, cara, experimenta e experimenta. Talvez você descubra coisas que você não sabia e que você vai gostar muito mais do que o status quo anterior. É isso aí. Excelente. Bom, gente, eu acho que a gente se estendeu aqui. Infelizmente o assunto está tão bom, mas não dá para a gente continuar. Quem sabe a gente marca próximas conversas. Queria agradecer pela participação, Vitor, Vanessa, Renato, obrigado por estar junto com a gente em mais essa. A gente se fala nos próximos aí. Para quem está assistindo, aguarde os próximos. Teremos outros assuntos aí tão interessantes quanto esses. Abraço, gente. Obrigado. Isso aí, um forte abraço. Pessoal, sempre um prazer falar com vocês. Obrigada. Léo, valeu, obrigado. Foi meu. Tchau, tchau. Valeu.